A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo Ministério Cristão. Vamos orar e assim dar continuidade a este estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos prepara para a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, o Teu propósito para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo, então. Ministério Cristão, conceito agora utilizando outras palavras. Como você vive e o que faz no reino de Deus aqui no mundo. Isto é Ministério Cristão. O ministério que você recebeu quando entrou para o corpo de Cristo é sua tarefa, seu serviço na obra de Deus. O Espírito Santo dá a você o que fazer na obra de Deus e como fazer na obra de Deus. O que fazer são os dons espirituais. Como fazer é o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais, já vimos a semana passada, está aqui uma boa lista, uma lista grande aí de capacitações, de tarefas a serem exercidas no corpo de Cristo para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. E o fruto do Espírito Santo, também aqui alguns exemplos a mais além do que está em Gálatas 5, 22 e 23, que são ali 9 características. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, compaixão, humildade, sinceridade, retidão, justiça, imparcialidade, cuidado, atenção, empatia, tolerância, compreensão, zelo. Tudo isso faz parte do caráter de Jesus. São características do seu caráter e é o que o Espírito Santo desenvolve em nós. Ele nos transforma ao agir em nós para que sejamos a cada dia mais semelhantes a Cristo. Sendo iguais a Cristo, nós poderemos desenvolver o ministério cristão da forma como Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Este é o objetivo, este é o propósito. Quanto mais avançamos em termos de maturidade cristã, em termos de permitir que o Espírito Santo atue em nós e seja o Senhor em nossa vida, mais nós realizamos a obra de Deus de acordo com o caráter de Cristo. Citamos na semana passada o texto de 1 Coríntios 13, texto importante neste assunto, ministério cristão, e que liga os dons espirituais ao fruto do Espírito Santo, mostrando naquele texto que os dons espirituais precisam ser exercidos de acordo com o caráter de Cristo, ou seja, se nós vamos exercer dons espirituais, desenvolvê-los na igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos
ter esta transformação que faz com que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Hoje nós vamos, portanto, nos debruçar um pouquinho mais em 1 aos Coríntios 13. Qual que é a relação entre dons espirituais e o fruto do Espírito Santo? Mais uma vez, colocando aqui o conceito de dons espirituais e o conceito de fruto do Espírito Santo. Dons espirituais são habilidades recebidas de Deus, o Espírito Santo, por sua graça, sem merecimento de nossa parte, para o desenvolvimento de sua obra na Igreja de Cristo e no mundo, através dela, através da Igreja. Estas habilidades, portanto, não são habilidades naturais, são habilidades espirituais, recebidas de Deus, o Espírito Santo. São recebidas por sua graça, não por merecimento nosso. Que isto significa? Se é pela graça, não é por merecimento. O termo original para dons espirituais lá no Novo Testamento é carisma, uma palavra que vem de caris, que é graça, a graça de Deus. Dom, no nosso próprio português, nós entendemos como o quê? Como dádiva, como presente. E é isto o que, de forma bem aproximada, significa no original, porém, recebido de Deus. E fruto do Espírito é o trabalho de transformação de nosso caráter pelo Espírito Santo para que sejamos iguais a Cristo. Nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento. 1 Coríntios 13, então, vai nos mostrar esta relação entre dons espirituais e fruto do Espírito, como eles se comportam, como eles agem no corpo de Cristo, como é que usamos ou somos usados pelo Espírito Santo ao desenvolvermos o nosso ministério cristão, atribuídos a nós por Jesus quando entramos para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 13, então, os dons espirituais devem ser exercidos no caráter de Cristo, ou seja, no fruto do Espírito, e é isso o que nós vamos ver a partir de agora. Nós lemos, e nós vamos ler para, se é que há ainda alguém que não conhece esse texto, para que essa pessoa conheça, e os demais para que se recordem. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse é o texto tão conhecido nosso, texto tão conhecido aí na palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós entendêssemos um pouquinho mais do amor de Deus, da manifestação do seu amor. E olha, é este amor que ele derramou nos nossos corações. É este amor que o Espírito Santo trabalha em nós para que nós sejamos mais iguais a Cristo. Vamos então agora observar cada um destes versos, ou pelo menos a primeira metade desta passagem, para entendermos a relação entre dons espirituais e fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios 13, então, vamos a esta análise. Verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Para fins do nosso estudo que vamos ressaltar aqui. Há um dom espiritual citado aqui e é o dom de línguas. Ainda que eu fale, nós lemos, ainda que eu fale as línguas dos homens, idiomas, e dos anjos, as tão discutidas línguas estranhas. Se não tiver amor, serei como sinal que ressoa ou como prato que retire. O que isso significa? Esse dom de línguas exercido sem amor é apenas barulho vazio, como o soar de um sino ou o retinir de um prato, apenas barulho. Não há utilidade alguma para ninguém. Amor, preocupação altruísta pelo bem-estar do outro. Os dons espirituais visam o bem comum. Isso nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo antes. Então, o que é o amor aqui ressaltado? É uma preocupação altruísta pelo bem-estar do outro, não resultante de nenhuma qualidade da outra pessoa. Este amor colocado em prática, ele não vai depender de merecimento da outra parte. É amor de Deus mesmo atuando em nós para que nós, na prática, alcancemos outras pessoas. Nós, como instrumentos do Espírito Santo. Percebam aí, 1 Coríntios 13, já no verso 1 e daqui para frente, o que nós temos é uma relação entre um dom espiritual ou mais sendo exercidos, mas a importância de que sejam exercidos da maneira como Jesus os exerceria em nosso lugar. Amor que vem de Deus, fruto do Espírito Santo, que puxa as outras características, as outras virtudes que compõem o caráter de Cristo. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha aí, quais são os dons espirituais nesse verso 2? Dom de profecia, pregação da palavra, exercitando aí um ministério cristão. Mistérios e todo conhecimento é o dom do conhecimento. Demos este exemplo
na semana passada. Fé. Então temos aqui profecia, conhecimento e fé. Dons espirituais em ação no verso, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Esses dons exercidos sem amor não fazem diferença, nada serei sem amor. Dons espirituais sem amor não valem nada. Verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, olha aí o dom da misericórdia e liberalidade, um misto dos dois aí, porque liberalidade é aquela contribuição com generosidade, contribuição generosa e liberal. Então, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, dom da misericórdia e liberalidade, e entregue o meu corpo para ser queimado, este dom não está na nossa lista anterior, dom do martírio, capacitação que Deus me dá para sofrer por Cristo e até entregar minha vida, até morrer, ainda que entregue meu corpo para ser queimado, e isto já estava se tornando comum lá na época do apóstolo Paulo, em virtude da perseguição da igreja, e mais à frente aconteceria bastante. Cristãos morrendo nas arenas, sendo queimados em fogueiras, sim, aí nos primeiros séculos aconteceu bastante isto de nossa era. Então, diríamos aí, dom do martírio, capacitação para sofrer por Cristo. Sofrer e morrer. Bem, esses dons, até mesmo entregar o corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me valerá. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Opa, vamos entender este verso 4 aqui. Nós temos o amor aqui se desdobrando nas outras características do fruto do Espírito. Aquelas 9 lá de Gálatas 5, versos 22 e 23, e outras, por exemplo, a humildade que está lá em Colossenses. Então, o fruto do Espírito, aqui, amor, paciência, bondade e humildade. O que o apóstolo Paulo diz, o amor é paciente. Quem ama é paciente. O amor é bondoso. Olha aí, fruto do Espírito, bondade. É humilde como Jesus foi, manso e humilde. Olha o que temos nesta passagem de 1 aos Coríntios 13. Primeiro o apóstolo Paulo dando alguns exemplos de dons espirituais. Ele dá alguns exemplos para se referir, na verdade, a todos. E ele está dizendo que esses dons espirituais, sem o fruto do Espírito Santo, porque ele começa falando do amor, mas aqui ele lembra que o amor, ele puxa as outras características, elas estão interligadas. Não dá para ter um e não ter o outro, porque o fruto do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nós, ela resulta em uma obra perfeita de Deus em nós. Então, se há pouco amor, há pouca paciência, há pouca bondade, há pouca humildade, pouco domínio próprio, pouca mansidão e assim por diante. Então, eu não concordo muito com aqueles que falam que alguém tem que desenvolver um pouco mais a mansidão ou um pouco mais a humildade, que aquela pessoa ela é pronta em termos de ter determinado caráter, mas não tão pronta em relação a outro. É o Espírito Santo que desenvolve tudo isso em nós. E olha, um exemplo bem clássico, porém popular, é aquele da mexerica. É um único fruto com vários gomos, e a mexerica, ela só é completa com todos os gomos. Então, é assim a atuação do Espírito Santo em nós. Este verso 4, então, ele nos deixa bem claro que o apóstolo Paulo está falando não apenas do amor, mas do fruto do Espírito Santo
desenvolvido em nós o caráter de Cristo em nós. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Como é que eu devo exercer o dom de pregação? Ora, de acordo com o amor, a paciência, a bondade, a humildade. Alguém que sobe a um púlpito de forma soberba e orgulhosa, está faltando as outras características, inclusive o amor, porque o orgulho conflita com todas elas. Quem ama é paciente, bondoso, humilde, o amor encabeça as demais características do fruto do Espírito. Todas estão interligadas. Verso 5. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo isto, caráter de Cristo. Não maltrata, amabilidade, gentileza, não é egoísta, não quer tudo para si, não procura seus interesses, é altruísta. Altruísmo é amor em relação a outra pessoa. Não se ira facilmente. Olha aí a tolerância, a mansidão, a própria paciência. Não guarda rancor. No seu coração reina a paz. Não é afetado pelo que outras pessoas fazem contra ela. Esta pessoa que tem o Espírito Santo trabalhando nela e desenvolvendo nela a paz de Cristo que reina em nós. Olha aí o apóstolo Paulo colocando o fruto do Espírito diante de nós como algo essencial para que nós possamos desempenhar os dons espirituais, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, visitar enfermos, servir nas mais diversas formas. É isto, é assim, importantíssimo. 1 Coríntios 13, ele relaciona dons espirituais com o fruto do Espírito Santo. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Fruto do Espírito aí. Justiça, imparcialidade, retidão, verdade, fidelidade, alegria com justiça e verdade aí, se alegra com a justiça e com a verdade. Todas essas características relacionadas. Quem ama pratica a justiça e verdade. Nós vimos que o caráter de Jesus, além daquelas 9 características, humildade, nós vimos retidão, vimos justiça, vimos zelo, tudo isto nós vimos. O amor encabeça as demais características do fruto do Espírito. Repetindo novamente, todas estão interligadas. Verso 7 de 1 Coríntios. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é isso em termos de fruto do Espírito? Uma combinação da tolerância, da paciência, da fé, da esperança, da perseverança, do domínio próprio. O amor encabeça as demais características do fruto do Espírito. Todas estão interligadas. Quem ama é tolerante. Quem ama exerce domínio próprio. Se segura numa situação difícil. Verso 8. O amor nunca perece. Agora, olha que importância tem também este verso 8 e colocando frente a frente dons espirituais e fruto do Espírito Santo. O amor nunca perece, o amor é eterno. Mas as profecias desaparecerão. A pregação da palavra de Deus vai desaparecer um dia. Não será mais necessário quando a igreja não estiver mais aqui no mundo, quando todas as coisas tiverem terminado,
quando estivermos na eternidade e quem rejeitou a Jesus estiver na perdição eterna. Não haverá mais pregação da palavra, não haverá mais profetas, homens, boca de Deus. Acabou, terminou ou terá terminado este período. As línguas cessarão, um dom aí tão discutido, aí é que não vai haver mesmo. O conhecimento passará. Olha, nós vamos ver mais à frente aí. Agora nós vemos como um reflexo, mas olha, vamos saber tudo, vamos vê-lo face a face. Conhecimento, então, este aqui, relacionado a este ponto, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, o conhecimento que nós temos, ele não é completo, ele não é perfeito. Um conhece um pouco, outro conhece outra parte mais na eternidade. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Conhecimento, pregação, profecia, é assim. Então, percebam que o caráter de Cristo em nós, ele vai passar para a eternidade. E olha, na glorificação, o trato de Cristo conosco se completa. O Espírito Santo termina a obra que começou. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Enquanto estamos aqui, olha aí, somos imperfeitos, mas a imperfeição desaparecerá. E o que isso significa em relação a nós? Seremos aperfeiçoados para estarmos na presença de Deus. Então o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os dons espirituais cessarão. O fruto do Espírito permanecerá. Seremos aperfeiçoados até a santificação completa para estarmos com Cristo na eternidade. O amor permanece, porque Deus é amor. Quando nós vemos um verso como este e começamos a pensar em algumas igrejas que enfatizam tantos dons espirituais que são importantes para o trabalho de Deus aqui na Terra, estes dons espirituais que eles tanto enaltecem, será que estão sendo exercidos em humildade, em mansidão, em paciência, em amor? Para resumir tudo, será? A igreja, ela deve e precisa enfatizar os dons espirituais. É através deles que nós fazemos a obra de Deus aqui no mundo. Mas o como fazer é importante, porque o como fazer significa o quê? Que eles precisam ser colocados em prática por pessoas cheias do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é amar com o amor que Deus derramou nos nossos corações. É isto que faz toda a diferença, porque aí eu vou tratar as pessoas com misericórdia, com verdadeira misericórdia. Eu vou agir na vida das pessoas com compaixão, com interesse por ela e não um interesse egoísta. Eu não vou querer explorar as pessoas, eu vou querer cuidar delas, alimentá-las, fortalecê-las. Eu sendo usado por Deus, o Espírito Santo, da forma como Jesus faria este trabalho aqui na Terra. Então, fogo, 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 sem transformação, para que sejamos iguais a Jesus? Fica aqui este pensamento. Vamos agora olhar o texto, a última parte dele, conforme a leitura que fizemos, para encerrarmos esta parte. Nós vimos aqui, até o verso 10,
Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E os versos finais, então, da passagem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha, este verso 11. Quando eu era menino, eu não tinha entendimento de um adulto, de uma pessoa madura, uma pessoa crescida, uma pessoa experiente. Eu agia, eu pensava, eu raciocinava como menino, muitas brincadeiras. Mas eu amadureci, eu cresci, chega das coisas de menino. O exemplo do apóstolo Paulo aqui tem a ver com a forma como devemos exercer os dons espirituais. Quando eu sou maduro em Cristo, quando o Espírito Santo desenvolve o caráter de Cristo em mim, maturidade cristã, é com humildade que eu vou fazer isto. É com verdadeiro interesse na vida da outra pessoa, para que ela, se não é crente em Jesus Cristo, para que ela o conheça. Se é crente em Jesus Cristo, para que ela seja edificada, para que ela amadureça também. É isso que o verso 11 diz em relação a nós. Prática dos dons espirituais só segundo o caráter de Cristo. É assim que Paulo encerra essa questão dos dons espirituais e do fruto do Espírito Santo. Verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, e é por isso que os dons espirituais vão acabar, vão ficar só aqui, como em espelho. Mas então veremos face a face, quando Deus tiver terminado a sua obra em nós. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. O dom espiritual do conhecimento para nós hoje é para exercermos a obra de Deus aqui na terra. Na eternidade, conhecimento será completo, pleno, perfeito. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Verso 13, encerrando de forma total este capítulo. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, que permanece. Fé, esperança e amor. Vai conosco para a eternidade. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Quando nós pensamos na igreja de Corinto, a quem Paulo escreve esta carta e este texto, este capítulo 13 de 1 aos Coríntios, nós vamos entendendo muita coisa e como Deus nos prepara para a sua obra. No capítulo 12 de 1 aos Coríntios, nós temos os dons espirituais. Temos lá a relação dos dons espirituais e temos o apóstolo Paulo fazendo a comparação do corpo humano com a igreja, corpo de Cristo, cada um de nós membros deste corpo. E ele fala ali desta unidade, ele fala desta união. Em 1 aos Coríntios 13, este capítulo que nós acabamos de ver, o que Paulo faz, ele fala: os dons espirituais, estes que eu citei, eles devem ser exercidos, colocados em prática desta forma, na base do amor e das outras características que ele puxa, as outras características do caráter de Jesus que acompanham o amor. E por que Paulo faz isto? Porque em 1 aos Coríntios, capítulo 14, ele vai disciplinar o culto da igreja de Corinto. Lá havia muita confusão. Lá um queria aparecer mais que o outro. Lá
Um achava que era mais importante do que o outro porque tinha determinado dom e o outro não tinha. Então Paulo fala, opa, peraí, quando vocês se reunirem, um tem uma palavra, outro tem uma palavra, fale um por vez. Quando o segundo se levantar para falar, o primeiro que estava falando, sente-se. Se por acaso houver línguas, tem que ter intérprete para que se entenda o que está sendo dito. Então, o apóstolo Paulo, na sabedoria dada por Deus, capítulo 12, fala: Deus dá a vocês, pela graça dele, não por merecimento de vocês, dons espirituais, para vocês exercerem o trabalho de Cristo aqui na terra. No capítulo 13 ele fala de que forma esses dons devem ser exercidos, como se exerce o ministério cristão, com base no amor. Sem amor nada adianta. É sino fazendo barulho, é prato fazendo barulho, não adianta nada, não vale nada. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala, olha como vocês estão fazendo, não é nada da forma como Deus quer que seja feito. Mas esta igreja de Corinto, ela precisa que nós estudemos, inclusive, de uma forma bem mais próxima. Lá no início da carta, nós vemos o apóstolo falando que eles têm todos os dons espirituais. Paulo, lá no início da carta, capítulo 1 de 1 aos Coríntios, ele, depois que faz a sua introdução, a sua saudação, ele diz assim, a partir do verso 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então nós lemos nesse início que aquela igreja tinha todos os dons espirituais. À medida em que Paulo vai dando continuidade à sua carta, escrevendo a eles, vai aparecer tanta coisa estranha nesse capítulo mesmo. Primeiro vai aparecer divisões na igreja. Depois Paulo vai falar de pecado gravíssimo tolerado por eles na igreja, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Quando nós chegamos aqui nos capítulos 12, 13 e 14, nós entendemos como a igreja de Corinto precisava desse ensinamento de Paulo e precisava se submeter à ação do Espírito Santo para que cada um deles fosse transformado, porque nada adiantaria todos os dons espirituais sem o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado por ele. Significa que ele se move em nós, ele nos orienta, ele nos ajuda a discernir as nossas questões pessoais mesmo, o nosso dia a dia. Ele nos transforma para que sejamos iguais a Cristo. Então, quem tem o fruto do Espírito Santo, quem já foi transformado desta forma no nível de excelência, de ser cheio do Espírito Santo, é manso. Ser manso não significa que a pessoa é devagar, não significa que ela fala devagar, não. Ser manso não é ser devagar quase parando. Ser humilde também não é isto. E sim ter o caráter de Jesus. Cada um de nós tem sua personalidade, tem seu ritmo, tem sua forma de ser. Mas sermos calmos, mansos, humildes,
amar, ser misericordioso, tudo isso o Espírito Santo desenvolve em nós, independentemente da agitação da nossa vida, se ela é mais veloz ou mais devagar. Nós vamos orar agora, queremos agradecer mais uma vez pela atenção, pela participação, por vocês que estão aqui conosco, crescendo em Cristo. É ou não é importante entendermos este assunto? Ministério cristão, quando Deus está realmente atuando. Igreja cheia de confusão, cheia de conflito, de repente é uma amostra de que ela está bem semelhante aqui à igreja de Corinto, que nós vemos na palavra de Deus. Uma igreja que tem todos os dons espirituais, mas não está sabendo usá-los no reino de Deus. Vamos orar e assim encerrar mais este estudo. Obrigado, nosso Deus, mais uma vez, porque o Senhor colocou diante de nós a Tua palavra para que nós a entendamos e a pratiquemos da forma como o Senhor quer que nós façamos. Em humildade, em mansidão, com verdadeiro interesse pelas outras pessoas e não de forma fria, formal, vazia. Trabalha, Senhor, em nós, para que a cada dia possamos ser mais semelhantes a Seu Filho Jesus. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que é livre incomparável.